com a paz do Senhor Jesus? Amém. Aproveitando que os irmãos estão de pé, por gentileza, pegue as nossas Bíblias. O Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 19. Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo 10, versículo 19. Enquanto você procura, eu preciso agradecer ao Senhor Jesus por essa noite. Sei que não mereço, mas a infinita misericórdia do Senhor nos dá o privilégio de estarmos aqui reunidos para adorar o nome dEle. Eu preciso agradecer por isso. Agradecer a Deus pela vida dos líderes espirituais dessa casa. Já também dizer que é um prazer conhecer o pastor Samuel Elias. Que Deus abençoe, pastor, por nos confiar a oportunidade. Pastor Rubens, que Deus abençoe, sempre nos recebe muito bem. Meu amigo que nos fez o convite, Deus abençoe a toda a juventude, aos amigos que aqui eu tenho, todos os irmãos que estão aqui essa noite. Eu agradeço a Deus pela vida também da minha família. Da última vez que eu estive aqui, eles não estiveram comigo, mas dessa vez eles vieram comigo, minha esposa, que sempre tem me acompanhado no ministério. Hoje eu trouxe, irmãos, os profetas, o profeta menor de 3 anos de idade, o Theo Bola de Fogo, que eu vi que já estava dando lugar aí no corredor, até que levaram ele para a salinha das crianças, e o Pura Calma, que está ali no colo do Igor, esse casal que veio para nos ajudar, o Igor e a Stephanie, porque são 2 profetas que gostam de dar lugar na terra. Então nós trouxemos aí reforço. Que Deus abençoe, e Deus meus amigos que me acompanham em nome de Jesus. Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo 10, versículo 19. Os irmãos acharam? O texto diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Podemos assentar? Meus irmãos, eu quero convidá-los neste momento a se desligar de tudo que pode roubar a sua atenção. Eu sempre falo isso porque eu aprendi com Jesus. O semeador sai com as suas sementes para semear, mas não depende do semeador e nem das sementes para elas darem frutos. Depende exclusivamente da terra. Se o nosso coração essa noite for uma terra fértil, eu tenho certeza que o Senhor já liberou as bênçãos dele dos céus para as nossas vidas. Então, que nós possamos ouvir e continuar ouvindo o que o Espírito Santo tem a nos dizer. Estava essa semana meditando, perguntando ao Senhor o que falar nessa oportunidade, o que trazer, quando o Espírito Santo me trouxe a esse texto e falou algumas coisas comigo que eu quero compartilhar com vocês essa noite. Jesus, ele, quando completa a idade de iniciar o seu ministério, aproximadamente 30 anos, ele vai então chamar alguns discípulos, ele vai então chamar algumas pessoas que nós conhecemos como discípulos, para caminhar com ele, para ele ensinar as coisas do reino, para ele ensinar o Evangelho, para ele falar sobre a vontade do Pai e para que eles dessem continuidade, para que eles continuassem aquilo que Jesus estava iniciando na terra. A verdade é que Jesus escolhe algumas pessoas muito improváveis. Jesus escolhe algumas pessoas que talvez outros rabinos, outros mestres não escolheriam como discípulos. Jesus escolhe algumas pessoas, alguns jovens inclusive, a maioria sendo jovem, que talvez nós, se tivéssemos a oportunidade de escolher alguém para nos seguir, não escolheríamos. Também não só pessoas improváveis, como também momentos infortúnios, como foi o caso do próprio Pedro, em que depois de uma noite terrível de pesca que não deu certo, Jesus chega para ele e fala: eu preciso do seu barco emprestado.
tendo justificativas para negar, motivos para não cumprir esse pedido, ele decide emprestar o barco do mesmo jeito e ele acaba experimentando algo maravilhoso com o Senhor Jesus. Então Jesus olha para ele e fala: eu não quero que você seja pescador de peixes, mas eu preciso que você te chame para ser pescador de homens. Então foi um momento importuno da vida de Pedro que Jesus chama ele. Às vezes a gente tem a sensação e o sentimento de que Jesus nos chama nos melhores momentos da nossa vida, ou às vezes a gente espera que o nosso momento da vida seja melhor para que nós possamos cumprir. Não sei se você já ouviu essa expressão, eu já ouvi, tanto quanto já falei também: quando isso melhorar, eu faço a vontade de Deus. Quando isso aqui acontecer, eu cumpro o meu chamado. Quando Jesus me abençoa de tal forma, eu consigo fazer o que Ele quer que eu faça. Muitas vezes Jesus não quer esperar a gente ter a bênção ou a situação melhorar. Ele simplesmente nos chama dizendo: vem, que conforme você vai fazendo a minha vontade, as coisas vão dando certo, a bênção vai chegando, o milagre vai acontecendo, eu vou suprindo a necessidade. Muitas vezes a gente espera algumas coisas, enquanto Jesus espera que a gente faça algo por Ele. Então, Jesus chama algumas pessoas improváveis, alguns em momentos importunos, outros chegam até Jesus sem expectativa, simplesmente para conhecê-lo, e também são chamados, até que Jesus monta uma equipe de 12 discípulos para caminhar com ele. Jesus então começa a ensiná-los, Jesus começa a falar do reino, Jesus começa a falar a vontade do Pai, não só as palavras, mas também os atos. Jesus não só ensina, Jesus não só fala, como também Jesus pratica aquilo que Ele fala. Jesus põe em prática os seus ensinamentos. Jesus, Ele não só vai ensinar sobre as coisas do reino, como Ele também vai operar sinais e maravilhas que vão espantar as pessoas, vão maravilhar as pessoas. As pessoas começam a acreditar. O ensino de Jesus já era maravilhoso, as pessoas já ficavam maravilhadas com os ensinos, mas quando elas viam os milagres acontecerem, elas ficavam mais maravilhadas ainda. A maioria delas, grande parte delas, entregavam a sua vida para Jesus e declaravam que Ele era o Messias que havia de vir. Alguns outros começavam a andar atrás de Jesus só para ver o que Ele ia falar, só para ver se ia acontecer algo, ou simplesmente para tentar ver se Ele ia errar em algum momento, falar alguma heresia, ter alguma brecha ou oportunidade para tentar complicar o ministério ou questionar o ministério de Jesus. Então, caminhando com Jesus, haviam muitas pessoas. Havia uns que Ele chamou, havia uns que se proporam a andar com Ele, os que se ofereceram a andar com Ele, havia uns curiosos que queriam ver o que Ele fazia, os perseguidores que queriam brechas para prendê-lo ou fazer algo com Ele. Havia diversos tipos, diversos propósitos, diversas intenções na multidão. Mas quando era para algo mais específico, Jesus não ia para a multidão. Quando era algo mais íntimo, mais profundo, Jesus não abrangia a multidão, falava com os 12. Quando era algo mais íntimo ainda, falava apenas com 3 dos 12 discípulos. Então Jesus tem a sua equipe, Jesus tem os seus discípulos, Jesus tem as pessoas que o acompanham, Jesus tem as pessoas que andam com Ele, as pessoas que estão atrás dos seus feitos, das suas maravilhas. E cada vez mais o número de pessoas que caminham atrás de Jesus cresce. Cada vez mais o número que procura ir aonde Jesus está cresce. Jesus sempre fez questão de tentar atender as necessidades das multidões. Jesus, até mesmo para suprir as necessidades da multidão, realiza milagres, como a multiplicação de pães e peixes, em que a multidão já estava com fome, por estar muito tempo seguindo Jesus, ouvindo seus ensinamentos, e Ele manda todo mundo sentar, pega alguns pães, alguns peixes, ora, dá graça, parte e alimenta uma multidão de mais de 5.000 homens. Então o povo está começando a viver coisas sobrenaturais, até que Jesus fala para os seus discípulos: eu preciso enviar vocês,
Eu preciso dividir vocês de 2 em 2, para que nós alcancemos mais terreno, para que nós façamos a vontade do Senhor. Eu vou enviar vocês. Os discípulos ficaram meio preocupados de sair de perto de Jesus, e Jesus diz para eles: não precisam se preocupar, porque eu vou dar a vocês poder. Eu vou enviar vocês, mas vocês não vão de mãos vazias. Eu vos dou poder para expulsar demônios, para curar enfermos, para ressuscitar os mortos e anunciar as boas novas do Pai. Os discípulos recebem essa palavra. Os discípulos saem para fazer a vontade do Senhor. Os discípulos saem para fazer aquilo que Jesus havia pedido para eles, e o resultado é maravilhoso. Eles pregam a palavra do Senhor, eles anunciam tudo aquilo que eles estavam ouvindo por todos os dias que andavam com Jesus. Não só pregaram, como através da vida deles, enfermos foram curados, aprisionados e endemoniados foram libertos, sinais e maravilhas aconteceram, e a manifestação do poder de Deus fluiu através da vida deles. Eles voltam felizes, eles voltam impactados, eles voltam querendo mais, e alguns meses depois Jesus vai enviá-los novamente. Dessa vez não só 12, dessa vez Jesus vai enviar 70, dessa vez Jesus envia um número maior. Da outra vez Jesus enviou eles apenas para os judeus, para as ovelhas perdidas do seu pai. Dessa vez não é apenas para os judeus, mas é para as terras dos gentios também, porque o evangelho precisava começar a sair das fronteiras de Israel, porque esse era o plano desde a fundação do mundo. Então Jesus envia 70 para que eles possam ir às nações vizinhas, aos povos gentios, e o resultado da mesma forma é maravilhoso. Os discípulos realizam feitos em nome de Jesus. Irmãos, porque quando nós vamos no nome de Jesus, algo sobrenatural acontece. Alguns anos atrás eu estava estudando sobre oração, e eu li um livro de um teólogo americano chamado Norman Geisler, e ele fala algo sobre orar em nome de Jesus que mudou a minha vida de oração. Porque eu sempre li: tudo que pedirdes em nome do Pai, em nome de Jesus, vos será dado. Pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Batei, batei, e abrir-se-vos-á. Mas também diz: tudo que pedirdes errado, de forma precipitada, não recebeis, porque pedis mal. E eu sempre tive alguns questionamentos sobre esse texto, até que lendo esse livro a minha visão se abriu, porque ele explica o que é pedir em nome de Jesus. E eu vou tentar explicar da minha forma para você aqui essa noite, para que a gente entenda o poder do nome de Jesus. Mas pedir em nome de Jesus não é uma frase mágica que a gente coloca em qualquer oração para que as coisas aconteçam. Eu não sei você, mas eu já fiz oração em nome de Jesus e não aconteceu nada. Eu já pedi algo para Deus e falei: Senhor, em nome de Jesus, e não aconteceu. Até que eu entendi, e eu vou tentar te explicar. Eu sou um filho criado por vó. Quem me criou foi a minha avó, e a minha avó hoje tem 79 anos de idade. Com 60 anos ela me pegou para me criar, e ela sempre teve costumes e práticas muito antigas. A minha avó é daquelas que não leva a gente no hospital, ela tem uma planta para cada enfermidade. Se você chegar lá com qualquer tipo de dor, ela vai saber a planta para usar e fazer o remédio para você. Ela tem práticas muito antigas, e uma das práticas era pedir para mim ir na mercearia para ela. Só que quando eu ia no mercadinho para ela, eu criança, se eu chegasse no mercadinho e falasse para o dono do mercadinho, da mercearia: minha avó pediu para mim vir aqui, ele provavelmente não acreditaria.
principalmente se eu fosse lá para pegar bolacha, biscoito, Danone. Só que o que fazia ele acreditar que eu estava ali representando a minha avó? Ela me dava uma caderneta, e nessa caderneta tinha a assinatura dela, e tudo que era para mim pegar, eu não podia pegar nada além daquela lista. Eu acredito que alguns irmãos viveram essa época de caderneta aqui. E aí eu entendi que pedir em nome de Jesus não é simplesmente falar em nome de Jesus no final da frase da oração, mas é chegar diante de Deus com a caderneta com a assinatura de Jesus. E o que isso significa? É chegar diante de Deus para pedir para Ele tudo aquilo que Jesus pediria por mim. Então eu não posso chegar com as minhas vontades, os meus desejos e dizer em nome de Jesus aconteça. Não, mas tudo aquilo que é para a vontade dEle, para a glória dEle, tudo aquilo que Ele pediria por mim, e eu pedir ao Pai em nome dEle, tudo aquilo que eu pedir representando a vontade dEle para a minha vida, o nome de Jesus é poderoso para realizar todas as obras. O nome de Jesus é poderoso, e quando aplicado da forma correta, não há nada que não possamos pedir que não aconteça. E Jesus está falando para os discípulos: vão em meu nome, eu vos dou poder. Só que tem um detalhe: não levem duas bolsas, não levem bolsas, não levem duas túnicas, não levem nada. Vão de cidade em cidade, e quem vos receber, sejam gratos. Dê a paz a cada lar que vocês entrarem, e se alimentem de tudo que eles colocarem na mesa para vocês, porque o obreiro é digno do seu alimento. Se não receberem vocês, saiam, chacoalhem a poeira, e podem falar que maior vai ser para eles o castigo do que Sodoma e Gomorra. Vocês vão, e talvez sejam perseguidos pelo meu nome, talvez sejam presos e açoitados pelo meu nome, mas tem uma coisa: eu vou dar poder a vocês. Eu vou dar poder a vocês para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eles saem, vivem conforme Jesus falou para eles, experimentam na prática o poder de Deus, e eles voltam maravilhados. Irmão, como é bom experimentar o poder de Deus em nossas vidas. Ah, como é bom sentir o poder de Deus se manifestar através de nós. Eu não sei vocês, mas eu já tive algumas experiências do poder de Deus manifesto através da minha vida. São momentos que, se eu pudesse, eu teria parado o relógio e ainda estaria lá experimentando o poder daquele dia, e ainda estaria lá experimentando aquele momento glorioso na presença do Senhor. Existem cultos em que Deus decide manifestar a presença dele, o poder dele de uma forma diferente. Existem momentos na nossa vida que Jesus decide se manifestar de maneiras poderosas que nos surpreendem. Eu não sei você, mas eu já saí surpreendido de alguns cultos, de vir só com a intenção de adorar, mas ele decidir entregar o poder dele para nós.
Como é bom sair renovado de um culto. Como é bom quando Deus usa alguém para falar com a gente. Como é bom quando Deus decide renovar os dons dele nas nossas vidas. Como é bom quando a igreja decide se entregar para Jesus e dar lugar na presença dele. É maravilhoso sentir o poder dele. Os discípulos sentiram isso na pele. Os discípulos passavam de casa em casa e o milagre acontecia. Os enfermos eram curados, os endemoniados eram libertos. Isso maravilhou eles. Só que é um choque de adrenalina a gente experimentar, pastor, o poder de Deus nos dá adrenalina. Isso é o que a gente conhece como dopamina. Enche o nosso cérebro, nos dá ânimo, nos deixa empolgados em experimentar o poder de Deus. Os discípulos voltam empolgados. É aquele culto que a gente sai pensando: eu vou orar mais, eu vou jejuar mais. É aquele culto que a gente sai falando: eu quero experimentar mais. Experimentar o poder de Deus é algo maravilhoso. Eu me recordo de um dia, minha esposa testemunha, em que nós morávamos na cidade de São Paulo e nós tínhamos o costume de ir com um grupo de amigos e orar no monte. Fizemos um propósito então de oração no monte. E sabe, foram, se eu não estiver enganado, minha esposa pode me corrigir, porque a minha memória não me ajuda muito. A gente fez um propósito de 21 semanas, não é? Em 21 semanas, irmãos, dá quase 7 meses, dá quase 6 ou 7 meses. Os primeiros dias, as primeiras semanas, nós todos estávamos empolgados, buscar a presença de Deus. Só que um compromisso de 6 meses te impede de fazer muita coisa. Você não pode marcar viagem, você não pode marcar alguns compromissos, porque toda semana você tem a campanha de propósito lá. E passando-se na 15ª, 16ª semana, o grupo começou a ficar um pouco desanimado. 15 semanas, 16 semanas já, tá bom, né? Não precisamos ir até o final. Aí numa dessas semanas a gente pensou: vamos lá, a gente ora só meia horinha, só para falar para Deus: estou aqui, e não quebrar o propósito, e a gente volta para casa. Combinado, todo mundo estava nesse mesmo óleo. Vamos para lá, a gente ora meia horinha, vai para casa, cumprimos o propósito. Irmãos, nós fomos nesse tudo. Chegamos lá por volta das 22 horas. Começamos a orar. Só que passou meia hora, passou 1 hora, passou 1h30, passou 2 horas. E próximo das 3 horas da manhã, eu virei para a turma e falei: gente, vamos embora. A gente chegou aqui 10 horas, agora é 3. A gente vai meia hora só. Nós estamos aqui há 5 horas. Todo mundo falou: não, combinado, vamos embora. Foi uma noite maravilhosa. E estávamos descendo, os nossos carros estacionados lá no pé do monte, quando nós percebemos que um dos nossos amigos ficou para trás. Tinha uma família subindo. Esse nosso amigo parou para falar com essa família. Só que quando todo mundo chegou lá embaixo, todo mundo ficou um pouco agitado com o nosso amigo. Pô, mas já na hora de ir embora ele vai ficar lá 3 horas da manhã no meio de uma comunidade perigosa de São Paulo. Ele vai fazer a gente ficar esperando aqui. Aí um dos nossos amigos, que é meio impaciente, disse para nós: fiquem aqui, eu vou subir lá e vou trazer ele, porque ele tem que entender que tem que ter ordem e decência. E aí esse meu amigo subiu. O monte lá é uma subida que faz uma curva. Na curvinha aqui você já não enxerga mais nada da rua. Quando esse meu amigo faz essa curva, eu só escuto ele dizendo: glória a Deus! E ele que subiu para buscar o outro, ficou
não voltou. Eu falei, está acontecendo alguma coisa. Aí eu falei para a turma embaixo, espera aí que agora quem vai subir sou eu, e eu vou trazer eles para a gente ir embora. E eu subo. Quando eu subo, que eu viro a curvinha do monte, eu nem vejo o que está acontecendo. Eu só sinto que o poder de Deus estava ali. Eu não sei te explicar, mas era algo que parecia palpável. Parecia que se eu estendesse as mãos eu pegava. Dava para ver a densidade do ar. É como se fosse uma nuvem, e se eu fizesse assim eu pegava. E quando eu senti isso, vivi isso, experimentei isso, caí de joelhos no chão e não conseguia fazer mais nada além de adorar ao nome de Jesus. Quando eu me dei por mim, todos os nossos amigos já tinham subido, já estava claro, e por volta das 8 ou 9 horas da manhã, a gente começou a tentar ir embora para casa, mas a presença de Deus, o poder dele era tão grande ali, que a gente não queria ir embora, o nosso corpo não se movia para ir embora, o nosso desejo não era ir embora, já não estávamos mais preocupados com o horário, já não ligávamos mais para o cansaço físico, a única coisa que queríamos era que ele mandasse mais poder. Ah, irmãos, foi uma madrugada poderosa. Experimentar o poder de Deus é algo que nos anima, é algo que nos alegra, é algo que edifica a nossa fé, é algo que faz a gente crer mais, é algo que faz a gente querer mais. E os discípulos estão nessa adrenalina, maravilhados, chegando, dizendo para o Senhor, pelo teu nome, Senhor, até os demônios se sujeitam. Foi algo maravilhoso, Jesus, o teu nome é poderoso, Senhor. Aí Jesus vai olhar para eles e vai dizer para eles: eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus está dizendo para eles: eu dei poder a vocês, não só poder, como proteção. Façam a minha vontade e nada vos fará mal. Eu dou poder a vocês. O poder aqui que Jesus está falando é a autoridade, e a palavra grega para isso é exousia, é uma autoridade específica. Jesus está falando: eu estou dando autoridade para vocês, uma autoridade específica, não é uma autoridade terrena, não é uma autoridade política, não é uma autoridade ministerial, não, é a autoridade celestial, é uma autoridade para fazer a minha vontade, é uma autoridade para usar o meu nome. Aleluia. E viver o poder dele. Glória a Deus. Eis que vos dou autoridade, e nada fará dano algum. Só que no versículo 20 ele continua: mas, esse mas de Jesus, não vos alegrei, porque se vos sujeitem os espíritos. Olha o que Jesus está falando. Os discípulos estão empolgados, adrenalina de sentir o poder de Deus, adrenalina de sentir a autoridade do Senhor na pele. Só que Jesus olha para eles e fala: eu vos dou poder, eu dei para vocês essa autoridade, mas não se alegrem por isso, não se alegrem,
porque em determinados cultos vocês foram renovados. Não se alegrem, porque ao estender as mãos, os demônios se sujeitem a vocês. Não se alegrem, porque em congressos a casa lota e a presença de Deus é manifesta. Não se alegrem com a dopamina que o ministério pode nos trazer. Não se alegrem. E quando eu li isso, a minha cabeça bagunçou. Como não se alegrar com o poder de Deus? Como não se alegrar com o nome dele sendo glorificado? Como não se alegrar experimentando a autoridade que ele pode dar? Foi quando o Espírito Santo me fez uma pergunta que até agora soa nos meus pensamentos. Quando eu estava orando, meditando nesse texto, o Espírito Santo me fez uma pergunta: e se eu tirasse a sua voz? Irmão, se tem uma coisa que eu amo fazer é pregar. Se tem uma coisa que eu amo fazer é louvar. Eu não sei louvar, nem vou tentar piscar aqui para os irmãos não irem embora. A minha esposa sofre comigo, porque pensa em alguém que ama louvar, e quando eu começo ela fala: meu filho, vai para o seu ministério, deixa o meu aqui comigo. Mas eu amo. E o Espírito Santo perguntou para mim: e se eu tirasse isso de você? E se eu tirasse o seu ministério? Eu estava em casa orando e o Espírito Santo começou a indagar isso em mim. Já fazem 11 anos que eu sou líder de jovens, e o Espírito Santo olhou para mim e falou assim: e se eu tirasse a liderança de você? Já são anos servindo Jesus no ministério da pregação, e Jesus falou para mim: se eu tirasse a pregação de você? E se eu tirasse? Se eu tirasse os cultos de você? Se eu tirasse as cadeiras do altar? Se eu tirasse os instrumentos? Você continuaria se alegrando comigo? Você continuaria me buscando? Ou o que te move é o seu ministério? Ou o que te move são os cultos? Ou você precisa de um congresso para se alegrar? Ou você precisa de um pregador de fora conhecido para se animar? Ou você precisa de um instrumento para tocar, para poder estar aqui no culto? Meu Deus. O que te faz vir aqui essa noite? O que te move a dizer que é crente e vir aos cultos buscar ao Senhor? Porque a pergunta que ele fez para mim, ele faz para a igreja dele hoje: e se eu tirasse tudo isso de vocês? O que Jesus está falando é: sentir o meu poder é bom, viver o meu poder é maravilhoso, viver o ministério é ótimo, mas não se alegrem por causa disso, porque isso um dia vai acabar. O ministério acaba, a igreja um dia acaba, vão ficar os bancos aqui, mas ele vai dizer: mas antes, se alegrem, alegrai-vos antes, por estar
nome de vocês dos céus ninguém apaga. Nós tivemos uma pequena experiência de poucos meses de igrejas fechadas, e tem gente que até hoje nunca mais voltou. Tem gente que tirou férias do ministério, tem gente que tirou férias em ser crente. E aí eu te pergunto, e se Jesus decidir fechar as igrejas do Brasil? E se Jesus tirasse o seu ministério de você? E se Jesus não permitisse mais você servir a Ele com seus dons, com seus talentos? Se você não tiver mais um lugar de destaque, se você não for mais um líder, se você não tiver mais um púlpito para sentar, pergunta aos teus amigos obreiros, porque Jesus perguntou para mim: e se Jesus decidir tirar o nosso ministério? Se a gente não for mais conhecido como pastor, ainda teremos a alegria da salvação em nós? Ou eu só estou aqui porque eu sou pastor? Ou eu só estou aqui porque eu sou membro há tantos anos dessa igreja? Ou eu só estou aqui porque os meus pais, os meus avós fundaram a igreja? Ou eu só estou aqui porque os meus pais me obrigaram a estar? Provavelmente não é o que você queria ouvir, e também não é o que eu pensava em falar, mas o Espírito Santo está a semana inteira sussurrando essa pergunta no meu coração. E se não tiver mais microfone? E se não tiver mais oportunidade? E se a sua foto não aparecer mais no cartaz? Jesus está perguntando para você hoje o que te alegra, o que te move a estar aqui essa noite, o que te faz sair da sua casa e vir para cá, porque isso aqui vai passar, isso aqui vai ficar, e Jesus está dizendo para eles: não vos alegrem com isso, não vos alegreis com a manifestação do meu poder, não vos alegreis com a manifestação da minha glória. É bom sentir a presença de Deus, é Ele que enviou para nós, Ele que deu para nós, é para a gente usar, é para a gente sentir, é para a gente se embriagar da presença dEle, sim, mas isso não pode ser o que nos move. Jesus, é verdade. E quando o culto não for no seu agrado, ou quando os cantores ou pregadores não te agradarem, o que você vai entregar para Ele? Jesus está falando isso para os discípulos: não vos alegreis com o poder sendo manifesto, mas se alegrem, porque há um lugar preparado para vocês. Há um lugar preparado para vocês, e se um dia não tiver mais igreja, nós teremos morada com Ele. E se um dia não tiver mais voz para falar, eu terei o meu coração para sentir a presença dEle. E se um dia não tiver mais microfone para pregar, nós teremos os lares para falar do amor dEle. E se um dia não tivermos mais nada aqui, se Ele nos tirar o púlpito, se Ele nos tirar o nosso ministério, nós poderemos servir a Ele de outra forma, porque o que nos move não são as coisas terrenas, mas é a garantia do lar, a garantia da salvação. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu quero orar com você, eu quero orar com você. Aleluia. Glória a Deus! Aleluia! Eu quero convidar você que pode ficar de
mas eu tenho a alegria da salvação essa noite para a sua vida. Eu quero alegrar o seu coração com a alegria da salvação. Eu quero alegrar a tua alma com a paz que excede todo entendimento. Ainda que as coisas não aconteçam da forma que a gente espere, ainda que as coisas não ocorram como a gente acha que deve ocorrer, nós precisamos entender que o que importa é que o nome dele seja glorificado e que ele nos garantiu um lar para estarmos com ele. Que nós possamos sair daqui essa noite com essa alegria no coração, ainda que tudo dê errado, nós possamos nos alegrar, porque ele escreveu o nosso nome no livro da vida. Ainda que não tenhamos mais nada nessa terra, possamos nos alegrar, porque ele morreu por nós e nos prometeu voltar para nos buscar, para passarmos a eternidade com ele. Feche os seus olhos essa noite. Não fique apenas ouvindo a minha voz, mas abra o seu coração para falar com ele. Peça a ele para que você possa sentir a alegria da salvação essa noite. Peça para ele que você possa sair daqui pela certeza da sua salvação. Peça para ele essa noite para que você experimente a alegria de ter o nome escrito no livro da vida. Peça para ele a alegria que excede o entendimento, a paz que excede o entendimento, para que esse espírito depressivo caia por terra, para que as ansiedades sejam lançadas no altar e você possa experimentar a paz do Senhor. Comece a falar com ele neste momento. Comece a falar para ele que você não depende de circunstâncias ou ocasiões, mas que o seu coração se alegra em estar na presença dele. Pai, nós estamos aqui debaixo da tua palavra, Senhor. Ah, Senhor, como é bom sentir o teu poder, como é bom ver o teu poder sendo manifesto, Pai. Mas melhor ainda é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Ah, Senhor, ainda que o Senhor tire tudo de nós, que o nosso coração permaneça alegre, porque temos morada nas regiões celestiais. Senhor, alegra essa alma batida hoje, Pai. Alegra, Senhor, este coração entristecido essa noite. Senhor, torna a dar a alegria da salvação para a tua igreja, e todos nós possamos sair daqui, ó Pai, experimentando essa alegria. Que a tua igreja, Senhor, possa experimentar essa alegria, Senhor. Que a paz que excede o entendimento, Pai, possa preencher as
Vem aqui à frente, estaremos orando por você. Jesus Cristo estará perdoando os seus pecados, escrevendo o seu nome no livro da vida. Tem alguém não crente que quer aceitar Jesus como Salvador? Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Vamos orar por você nesta noite. Eu não queria que você voltasse para casa da mesma forma que você chegou. Você que está desviado da igreja. É noite de reconciliação, é noite que você tem um encontro com Ele. Tem alguém? Aleluia. Enquanto a igreja está orando, eu estou te aguardando. Queremos orar com você nesta noite. Se não tem, nós vamos pedir para que o Senhor conceda uma oportunidade para que você